E aí pessoal, eu sou o Rafael e nem adianta eu falar o nome do anime que vocês não vão entender. O nome dele tá aí na descrição se vocês quiserem assistir depois, porque é melhor escrito do que mal pronunciado. Essa história de hoje começa quando nós vemos um bando de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas se encolhem de medo, e quando os monstros se aproximam, um dragão pode ser visto voando acima deles. Um homem estava nas suas costas, e centenas de talismãs de papel descendo sobre os ogros. Um talismã para na frente de cada ogro, e é uma devastadora cadeia de explosões que destrói até mesmo uma parte da cidade. Um dos ogros consegue sobreviver, mas é comido pelo dragão com uma única mordida. Aprendemos que esse é o exorcista mais forte do mundo, que durante sua vida toda procurou ser o maior de todos. Mas a sua busca pelo poder levou ele à corte imperial a temê-lo, e no final eles o traíram. Mesmo enviando seu discípulo favorito para se opor a ele nos seus momentos finais, ele gostaria de ser mais astuto, lançando seu feitiço secreto de reencarnação e jurando fazer as coisas melhor na sua próxima vida. Agora, nós vemos um menino que se chama Seika. Ele estava no meio de um círculo mágico. Seu pai realiza um ritual para examinar o seu poder, mas nenhuma das pedras elementais acende, o que significa que ele não tem poder mágico, e seu irmão Glee zomba dele por ser uma vergonha. Nós descobrimos que ele renasceu em um novo mundo onde a magia é completamente diferente das suas artes espirituais anteriores. Apesar de não ter nenhuma mana, ele sente uma grande energia espiritual do seu corpo. Nós vemos o Seika, ele junta algumas folhas porque o papel é muito caro, então ele cria um shikigami das folhas. Elas se transformam em ratos e outras em corvos. Seu irmão Glee de repente se aproxima dele perguntando o que ele estava fazendo. Ele o ameaça de dar um soco, mas os corvos do Seika o defendem. O seu irmão mais velho corre para ajudar e afasta os corvos. Percebendo que o Seika está sem nenhuma arma ali com ele para que pudesse afugentar o irmão, ele fica um pouco desconfiado e leva o Glee para ser tratado. Nós vemos que o Seika estava aprendendo sobre o seu novo mundo sozinho. Ele é filho de uma amante, o que lhe dá um status inferior, então ele é geralmente ignorado na sua própria casa. Depois disso nós vemos ele trabalhando duro, enquanto ele faz o seu próprio papel e finalmente consegue fazer o seu talismã de papel. Alguém bate ali na porta e nós vemos que quem estava ali era uma jovem empregada que se chama Eifa. Ela devolve seu casaco que seu irmão havia jogado fora. O Glee aparece ali para insultar eles, dizendo a Eifa para voltar ao trabalho e fica se gabando de que ele irá para a Academia Imperial de Magia. Mas, enquanto faz isso, o seu pai aparece dizendo que ele precisa voltar ao treinamento. Antes de partirem, o Seika pede para se juntar a eles, e nós vemos o seu irmão mais velho enquanto ele lança seu feitiço criando uma lâmina de vento e explode através de um grande deslizamento de pedra. O Glee também mostra a sua magia, atirando uma bola de fogo no alvo. O Glee estava orgulhoso de si mesmo e fica perturbando o Seika, mandando ele tentar, acreditando que o Seika não tem poder. O Seika relutantemente pega a varinha. Por um lado, ele não quer revelar o seu poder tão cedo, mas por outro lado, ele decide que uma demonstração da sua força era necessária e pode impedir o seu irmão de continuar o perseguindo. Usando as suas artes espirituais, ele atira uma bola de fogo azul que destrói completamente o alvo. A família fica surpresa com o seu poder e com o fato de que ele lança o seu feitiço sem um encantamento e deixa todas as pessoas sem palavras. O Glee na hora tenta levar o crédito dizendo que era o seu poder restante na varinha, por isso ele conseguiu lançar um poder. Mas o seu pai conhece as habilidades do Seika pela primeira vez. O Seika perguntou ao seu pai se ele pode estudar magia, mas o seu pai se recusa dizendo que seria inútil porque nunca houve uma pessoa nascida sem magia que se tornou bem sucedida. Existirão sim outras pessoas que nasceram sem a magia e puderam usar ela, mas nenhum teve sucesso. No entanto, ele dá um tutor ao Seika que lhe dá acesso aos livros e o Seika passa o tempo todo tentando aprender mais sobre magia, até mesmo espiando as lições dos seus irmãos para acompanhar. Com o passar dos anos, o Seika finalmente termina o seu talismã. Nós vemos que no seu passado, ele derrotava demônios e os capturava, selando eles em outra dimensão para invocar mais tarde. Ele acredita que, mesmo nesse mundo, ele seria capaz de invocar seus servos. Então, como um teste, ele tenta chamar seu demônio mais bem comportado. Nesse momento, uma porta se abre. Uma jovem sai dali. O Seika não a reconhece, mas a garota pula sobre ele de alegria por se encontrar com ele de novo. A garota é apresentada como Yuki, e ela sugere que a sua aparência é diferente porque sua energia espiritual é menor do que no passado.
O Seika estava feliz por ter sido um sucesso e a Yuki se pergunta como ela pode ajudá-lo. A Yuki queria ficar ali com ele. Então, ela se transformou em um pequeno lobo dizendo que estava cansada da outra dimensão e insiste em ficar ali com ele porque ele já estava querendo mandar ela de volta. No dia seguinte, nós vemos o Glai quando ele estava gritando com a Eifa por derramar água nele. Mas o seu tom muda e ele sugere que ela possa encontrar uma maneira de compensá-lo. O Seika apareceu nessa hora e ajuda a coitada dizendo para ele parar. O seu irmão fica irritado com ele e tenta bater nele, mas o Seika facilmente o para e impede o seu irmão, fazendo ele sair fora. A Eifa agradece a isso e acaba levando ele para fora, mostrando para ele um pobre animal que estava ferido. E ele pergunta se eles poderiam salvá-lo, e o Seika diz a ela para se virar para que ele possa se concentrar. Ele tira um fio de cabelo da criatura e, usando seu talismã, ele o cura com sucesso. A Eifa avalia os seus talentos e o Seika pode ver que ela também é especial, e isso deixa ela um pouco nervosa. Mas o Seika pode dizer que ela pode ver os espíritos dos animais. Escutando que ele também pode ver os espíritos, ela revela que realmente pode os ver, mas ela acha que é estranho que esses espíritos pareçam evitá-lo ativamente. Se ela pode comandar esses espíritos, e ela se lembra de uma vez que os espíritos estavam levando a sua roupa que ela tinha que lavar. Mas ela gritou com eles e parecia que eles tinham obedecido ela. Essa foi a única vez que ela usou essa habilidade. O Seika pode ver o potencial da Eifa e se oferece para ensinar a ela sobre magia. A Eifa diz que não tem mana para usar magia, mas o Seika tenta ensiná-la invocando uma chama de alma e diz a ela que ela vai conseguir. Ela tenta gentilmente banir a chama dali, mas a chama simplesmente não some. Então ela começa a ficar irritada e grita, perdendo a cabeça com a chama, fazendo ela sumir. Embora ela esteja fraca, o Seika pode ver que ela será uma grande aliada no futuro, e eles se tornam grandes amigos e secretamente treinam juntos de vez em quando. Eles continuam treinando no próximo ano ao longo de todas as estações. No aniversário de 12 anos do Seika, não tinha comemoração como de costume, e o seu pai nem estava por perto. Ele tenta não deixar que isso o incomode, e surpreendentemente seus irmãos se aproximam dele com espadas de madeira. O Glai, como sempre, o lembra da sua indignidade e diz que a sua única opção na vida é ingressar no exército. O Luffy esclarece isso e diz que eles querem ajudar ele a aprender a lutar com espada. De repente, as empregadas os avisam que um monstro estava vindo na direção da casa e o seu pai estava fora. O Seika pode sentir que o monstro estava chegando, e nós vemos que na floresta, a cabeça de um gigante ancião estava aparecendo. O Glai foge apavorado, e o Luffy diz a todos para ficarem em segurança, mas o Seika sai e vemos que a besta estava perto da Eifa. O Seika corre para ajudar ela, mas quando o monstro ataca ela, ela repele o monstro com uma chama. O Seika fica impressionado que a Eifa conseguiu comandar a chama e ele prossegue para atrair a besta para longe da casa. E ele se lança com a besta enquanto todos olham aquilo incrédulos. Mas, usando suas artes espirituais, ele atira uma explosão de veneno no seu rosto. A besta cai completamente derrotada pelo veneno e o Seika se prepara para domá-la. Todos ficam surpresos com a façanha dele. O irmão mais velho aplaude ele na hora pela sua vitória. Ele se vira e acena, feliz que a sua família finalmente parece apreciá-lo. Ele espera que esse seja o começo da sua vida que ele sonhou. Ele tem uma festa para si pela primeira vez, e o seu pai o parabeniza pelo seu feito, dizendo que mesmo os aventureiros teriam achado a besta desafiadora para enfrentar. O seu pai dá algumas ofertas para recompensá-lo, então o Seika pede que ele permita que ele estude na escola de magia. O seu pai pensa em como ele sempre estudou magia por conta própria e concorda em colocá-lo nessa academia. Porém, o seu pai o avisa que mesmo sendo nobre, ele ainda precisará passar no vestibular por seus próprios méritos. O Seika passa a solicitar que a Eifa frequente a academia junto com ele como sua assistente, porque ele queria manter a sua habilidade única com ele. Ela entra em pânico ao escutar isso, mas o seu pai diz que seria inútil porque a Eifa não tem magia, então o Seika decide mostrar o seu treinamento. Ele entrega a Eifa a sua varinha, instruindo ela a comandar o máximo de chamas espirituais. Ela comanda as chamas e segue suas instruções, disparando uma explosão impressionante. O Glai fica chocado que ela podia usar magia intermediária, e seu pai aceita ela em ir para a escola de magia também. O Glai contesta a decisão do seu pai, dizendo que isso iria quebrar a tradição em enviar eles para a academia.
O seu pai de fato concorda com isso porque não poderia ir dois irmãos com a mesma finalidade. E diz ao Glai que ele se juntará ao exército imperial porque ele sempre brincou com a sua espada em vez de melhorar a sua magia ao longo dos anos. O Glai não pode aceitar isso e desafia o Seika para um duelo para ver quem conseguiria ir para a escola de magia. A sua mãe tenta impedi-los, mas o Seika aceita o desafio do irmão. E o seu pai decide que o duelo vai ser pela manhã. De volta ao seu quarto, a Yuki apareceu comentando sobre o drama todo que estava acontecendo. O seu irmão bate na porta e ele lhe deseja um feliz aniversário atrasado e dá um presente para ele porque ele sempre estudou muito. O presente é uma caneta de vidro. O seu irmão pede desculpas por estar sempre tão distante a todo o tempo, mas fica feliz por ele ter se tornado um belo jovem e ele pede ao Seika para ter calma e cuidado durante o duelo e deseja sorte na academia, porque com certeza ele vai passar. Mais tarde naquela noite, a janela do Seika se abre e nós vemos que o Glai estava exigindo que ele viesse para um duelo agora mesmo. Ele não queria esperar pela manhã e queria fazer isso agora mesmo. Ele não tá nem aí para as regras do seu pai e diz que o Seika teve sorte com o monstro que apareceu e se prepara para o atacar.